E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para esta quinta-feira, dia 16/2. Selecionamos para vocês aqui 11 jogos para este dia. Temos uma gradezinha até bacana para uma quinta-feira, tá? Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta o dedo no like para que a gente esteja crescendo no YouTube e nossos vídeos cheguem a outras pessoas. Quando você curte nossos vídeos, você aí se inscreve no canal, o YouTube entende que você está contribuindo aí com o nosso trabalho, tá? E também envia para outras pessoas nossos vídeos, tá? E vou deixar também o link na descrição de uma banca com R$1. Você faz seus jogos nela, você ganhou, faz o saque via Pix, é o mais rápido do mercado, tá? E se você quiser receber bilhetes prontos a mais do que esse que você recebe aqui no canal, nós temos um grupo VIP aí com uma promoção top para você mandar uma mensagem para nós aí, tá? De R$99 por apenas R$49,90, tá? Chega nosso privado aí, que é vaga limitada, beleza? E acaba essa semana, beleza? Tamo junto. Antes de ir para os jogos desta quinta-feira, pessoal, vamos aqui para os resultados, né, desta quarta-feira. Tivemos um dia excelente, né? Cravamos o bilhete pronto, né? Cravamos aqui também, cravamos 100% dos nossos jogos que rolou nessa tarde. Tivemos um dia muito top, né? Deixamos para vocês aqui logo cedo às 9h45 da manhã ao Jara e ao Arabi, né? Deixamos o acima de 1,5 para vocês nesse jogo. Cravamos inclusive até sair 2,5, né? Ambos marca, foi um jogo muito top. Tava confiante nesse jogo do Quad, geralmente contribui muito para gols, né? E bateu. Deixamos também aqui o jogo do Arsenal e do Manchester City, deixei aqui para vocês fora o empate, né? Falei para vocês que o Manchester City não perderia esse jogo. O Arsenal deixou o monstro chegar, né? E chegou, né? Como a gente veio falando aqui, inclusive o Manchester até passou o Arsenal na classificação. O Arsenal que não vence um campeonato desde 2004, né? Desde 2004 que não vence um título de expressão, né? E aí deixou o City chegar e o City amassou dentro da casa do Arsenal. E deixamos aqui caso empate anula, caso empate no jogo do Bristol City, bateu também, foi 1-1, né? Cravamos. Deixamos aqui a vitória do Real Madrid, né? Com mais de 1,5 quem quisesse aqui botar também, e cravamos também, foi 4-0, grande vitória do Real Madrid. Deixamos também o jogo da Liga dos Campeões, o acima de 1,5 no jogo do Benfica, cravamos 2-0 para o Benfica, né? Deixamos também o jogo do Borussia Dortmund, casa ou empate nesse jogo, e cravamos o caso ou empate, né? Eu pensei em deixar gols aqui para vocês, mas o Chelsea é um time muito under, né? Eu falei para vocês que o Chelsea geralmente gosta de truncar os jogos, e foi da forma que a gente analisou, né? O Chelsea geralmente é um time muito under, preferi deixar uma dupla chance no Dortmund e cravamos, né? Deixamos também um acima de 1,5 no jogo do Sheffield, bateu também 3-1, e depois vai rolar do Flamengo e do São Paulo, tá? Então tivemos 100% aí nessa tarde. Deixamos aqui uma duplinha para vocês, caso empate anula no jogo do Bristol, e Real Madrid vence com mais de 1,5, né? E bateu a nossa duplinha da tarde. Show? Vamos agora para os jogos, né, desta quinta-feira, o dia aí 16, Goa e Chennai, né? O futebol da Índia, que geralmente a gente sempre tá aqui selecionando para vocês, né? O Goa que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, todos foram ambos marca, todos foram acima de 1,5, geralmente são jogos que saem muitos gols. E o Chennai venceu 1 apenas, perdeu 2, empatou 2, nos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5. Se enfrentaram 5 vezes desses jogos aqui, 4 foi acima de 1,5. Tá, eu deixo para vocês gols para esse jogo, como sempre a gente deixa o acima de 1,5, tá? O Goa tá aqui na zona de classificação, mas o Chennai tá bem atrás dele, apenas 6 pontos de diferença. Então eu acredito muito que vai ser o jogo lá e cá, o jogo para gols. Quem quiser entrar no ambos marca nesse jogo, pode acontecer, porque o Goa é um time que sofre muito gol, o Chennai também precisa do resultado. Então eu acredito que até um ambos marca pode pintar nesse jogo. E placar exato de 2-1 para o Chennai, ou para o Goa, beleza? 2-1 para o Goa. Vamos para Barcelona e Manchester United agora. O Barcelona que vem aqui de 5 vitórias consecutivas, né? E o que me chamou a atenção é que nos últimos 5 jogos, 3 foi abaixo de 2,5, né? Desses jogos do Barça vem tendo jogos truncados. E o Manchester United aqui vem de 4 vitórias e 1 empate, né? Nos últimos 5 jogos dele aqui, 2 foi abaixo de 2,5, 3, 1,5, né? E o Barcelona enfrentando o Manchester, venceu os últimos 3.
3-0, né? Geralmente aí é um time que joga muito bem dentro de casa. Se você observar que ele tem apenas 2 derrotas, né, para o Vila Real e para o Munique, tá? E aqui o Manchester vem jogando muito bem, tá? Fora de casa também. Mas acredito muito que o Barcelona não perde esse jogo. Então eu deixo para vocês aqui casa ou empate. Acredito que o Barça dentro do Camp Nou leva uma certa vantagem, tem um time bem compacto também, tá? E acredito muito que não perde esse jogo, no máximo empata, tá? Então, caso o empate, placar exato, eu deixo aqui de 2-1 para o Barça. Vamos para Karabakh agora em diante, né? Pela Liga da Conferência Europeia, né? O Karabakh é um time muito over, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Todos foram acima de 1,5, todos foram ambos marca. E o Diante vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 2,5, tá? Então eu deixo aqui o acima de 1,5 para vocês. São 2 times que jogam para frente, 2 times que são de menores expressões, né, nesses campeonatos. Então eu acredito muito que pelas expressões do time eles precisam do resultado, tá? E para ganhar uma liga internacional assim seria muito bom para essas 2 equipes. Então aqui podemos ver 2 gols nessa partida e placar exato eu deixo aqui de 2-1 para o time do Karabakh. Vamos para mais um jogo da Conferência Europeia agora, Trabzonspor e Basel, né, que é o Basileia. O Trabzonspor que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas, né? E aqui o Basileia vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então acredito muito que vai ser um jogo para gols aqui, tá? O Trabzonspor que vem de 5 vitórias consecutivas e o Basileia vem aqui de 1 vitória apenas, de 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 1,5 e o Trabzonspor nos últimos 5 jogos 3 foi acima de 1,5. Se enfrentaram aqui em 2019 foi 2-2, tá? Então deixa aqui o acima de 1,5. Mais um jogo para gols para vocês e placar exato eu deixo aqui de 3-1 para o Trabzonspor, tá? Eu prefiro mais em gols nessas ligas, que essas ligas são muito traiçoeiras, tá, gente? Então eu prefiro muito ir em gols, tá? Mas aqui na Liga Europa acredito que os times possam dar mais valor, como aqui no caso da Juventus, que vem aqui enfrentar, né, em casa o Nantes. A Juventus que vem de 3 vitórias consecutivas, 1 derrota e 1 empate. O Nantes vem aqui de 3 vitórias consecutivas, 1 empate e 1 derrota, tá? Então eu quero deixar para vocês aqui vitória da Juventus, tá? Juventus eu queria muito em gols, mas a Juventus é um time muito under, né, jogando dentro de casa. Os últimos 5 jogos dela aqui, ó, os últimos 3 consecutivos foi abaixo de 2,5. E o Nantes aqui nos últimos 5 jogos dele aqui também vem jogando, né, com poucos gols. 4 foi abaixo de 2,5 também, tá? Então acredito muito que a Juventus possa vencer esse jogo, possa ter um novo ar aí pela frente para disputar uma competição como a Champions League, né, caso vença a Europa League, tá, já que tá muito embaixo da tabela, tá? Então deixa aqui vitória da Juventus e placar exato de 2-0 para o time da Juventus. Vamos para Leverkusen e Mônaco, né? O Leverkusen que vem aqui de 3 vitórias, 2 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. E o Mônaco venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5, tá? Se enfrentaram aqui há muito tempo, então eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5, tá? Acredito que vai ser um jogo para gols, possa sair 2 gols ou até mais nessa partida e placar exato eu deixo aqui para vocês de 1-1. Vamos para Sporting agora e Midland, né? Jogando em Portugal, o Sporting que vem 3 vitórias e 2 derrotas e o Midland vem jogando até bem, né? Mas na liga dele vem há um tempo parado, né? Agora que tá voltando aos poucos a liga, né, da Dinamarca, e 3 vitórias e 2 empates, né? Então eu acredito muito que o Sport não perde esse jogo, jogando em casa. É um time que tem poucas derrotas, né, dentro de casa, mas nem se compara com o Midland, que tem uma liga bem inferior que ele disputa, e jogando fora de casa é um time que não vence há mais de 5 jogos. Então eu acredito que o Sport possa vencer esse jogo, tá? Então deixa que casa vence placar exato de 3-0 para o Sport. Vamos para Lazio e Clube Bruges, Cluj, na verdade, né? O Cluj, né? O Bruges perdeu hoje, né, pro time aqui do Benfica, né? O Lazio vem aqui de 4 jogos sem vencer, né? Vem de 2 empates, 2 vitórias e 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o Cluj aqui venceu apenas 2, né? Perdeu 2 consecutivos, né? Geralmente aí é um time que joga bem dentro dos seus domínios, dentro do seu campeonato lá na Romênia, mas não vem jogando bem, né? Mas aqui a Lazio é um time que é bem superior, tá? Mas eu deixo para vocês aqui. Lazio marca 1.5 gols, tá? A Lazio é um time às vezes safado, né? Que entrega os pontos, mas acredito que ela possa marcar no mínimo 2 golzinhos nesse jogo, tá? Então deixa aqui, Lazio marca 1.5 gols
e placar exato de 3-0 para Lazio. Vamos para agora Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Vasco vai enfrentar o Botafogo. O Vasco que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5 gol. O Botafogo ganhou 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos 3 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, o histórico geralmente, né, para poucos gols, né? Geralmente aí são poucos gols, mas acredito muito que vai ser um jogo para gols, tá? O Vasco jogando aqui como mandante tem 4 jogos aqui que vem de 1,5, e o Botafogo nos últimos 5 jogos como visitante 3 foi 1,5, tá? E os dois estão interessados na partida, né? Ganhar um campeonato estadual seria muito bom para as duas equipes, então acredito que podemos ver 2 gols nesse jogo e placar exato eu não quero arriscar porque é clássico. Vamos para Internacional e São José agora, na Inter que vem de 3 vitórias e 2 empates, São José que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, tá? Se enfrentaram em 2022, o São José venceu o Inter, mas acredito que o Inter não perde essa partida jogando dentro do Beira-Rio, um time que joga muito bem, né? E o São José é um time que geralmente joga bem fora, mas não é palho para o elenco, tá, do Inter, então deixa aqui vitória do Internacional e placar exato de 3-0 para o Inter. E para finalizar o nosso dia, vamos para Corinthians e Palmeiras, né? Um clássico aqui que promete mais cartões do que gols, né? O Corinthians que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, e os Palmeiras aqui, né, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras agora vem de 5 vitórias consecutivas, nos últimos 5 jogos 3 foi abaixo de 2,5, e o Corinthians nos últimos 5 jogos 4 foi abaixo de 2,5, então deixo aqui para vocês abaixo de 3,5, acredito que vai ser um jogo para poucos gols, tá? O Corinthians aqui jogando contra o Palmeiras aqui, geralmente aí perdeu 3 partidas, né, 2 empates, e apenas venceu uma em 2021, mas acredito que vai ser um jogo para poucos gols, tá? E placar exato eu deixo aqui de 1-1, beleza, gente? Então esses são nossos jogos para esta quinta-feira, e nós possamos ter mais um dia muito bom, assim como foi esta quarta, beleza? Tamo junto e até a próxima.